Olá, minha gente, que bom estar com vocês de volta nesta semana tão especial. Que o Senhor possa estar contigo, derramando toda a sorte de bênção sobre tua cabeça. Hoje iniciamos a nossa unidade 7 e esta semana veremos duas unidades, a unidade 7 e a unidade 8. Chegaremos até o capítulo 40 do livro de Êxodos. Mas outra coisa interessante é que desse ponto em diante, em alguns momentos você estará fazendo estudos paralelos. Por exemplo, nós temos aqui no início do nosso esboço que você estará estudando Êxodo 19 a 23, juntamente com Deuteronômio de 4 a 13. E também, ainda na unidade 7, você vai estudar Êxodo 29 com Deuteronômio 17 e 18. Assim como você vai estudar Êxodo 24 a 28, juntamente com o capítulo 39. Então vejam bem que, a princípio, isso vai parecer um tanto confuso para você. Mas o que nós queremos é que você entenda que essas passagens, elas falam de um mesmo período histórico. E por isso será bom estudá-las simultaneamente, para se ter uma ideia do quadro todo. Se você tem a possibilidade de estudar simultaneamente duas Bíblias, faça isso. Alguns aplicativos permitem que você abra duas versões da Bíblia, se você está usando o celular ou um tablet. Se você está usando a Bíblia impressa, use duas versões diferentes. Isso vai te ajudar a ter uma visão do quadro completo de uma forma muito interessante. Na primeira sessão, aparecem alguns dos ensinamentos mais importantes do Antigo Testamento, entre os capítulos 14 e 18 de Êxodo. Esse texto ele relata a maneira como Deus libertou Israel dos egípcios ao abrir o mar para que o povo pudesse passar em terra seca, e como os cavalos e cavaleiros egípcios se afogaram. Observe no capítulo 14, versículo 19, que o anjo de Deus os está guiando e defendendo. Quanto a esse assunto, você já tem lá na página 37 do seu livro um pequeno estudo falando sobre essa presença do anjo do Senhor, a cristofania, a teofania, ou seja, essa revelação de Cristo no Antigo Testamento, ou essa presença física do próprio Deus com o seu povo. Nos entristece o fato de que este milagre que foi a travessia do mar, não mudou a atitude básica dos israelitas de colocar os seus olhos nas circunstâncias em vez de colocá-los em Jeová. E eles já começaram a reclamar amargamente e a criticar Moisés. Então aqui nós temos uma lembrança, um fato. As pessoas que vivem sem fé estão constantemente reclamando acerca das circunstâncias. As pessoas que vivem pela fé sempre têm esperança e estão confiantes de que o Senhor amoroso está cuidando delas. Como estes israelitas eram ignorantes, eles achavam que Deus os havia libertado dos egípcios para deixá-los morrer no deserto. Vejam bem que contradição. Ora, se Deus os havia tirado do Egito, ele não os levaria para o deserto para a morte. Ou seja, se Deus fez isso com um braço forte, tirando-os do Egito, veja bem as pragas, os sinais no Egito, e agora mais esse milagre extraordinário, que será contado geração após geração na história do povo de Israel, como um dos maiores milagres experimentados por eles, que é o momento que Deus abre o mar para que aquela multidão pudesse atravessar em pé enxuto e, ao mesmo tempo, ver a destruição dos seus inimigos no mesmo mar que eles haviam atravessado em terra seca. Então, você não pode deixar de ler a história de Deus, de como Deus cuidou desse povo. Em Êxodo 15, encontramos um hino que eles cantavam, que é a fonte dos cânticos de louvor contemporâneos. Uma linha que chama muito a atenção é: lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Ou seja, essa é uma afirmação poética que atravessou séculos, Imagine aí, séculos, já milênios, e nós ainda continuamos cantando poeticamente esse milagre acontecido na travessia do povo de Israel.
Veja também as palavras do Senhor que foram dadas por meio de Miriam, a profetisa. Novamente, no capítulo 16, os israelitas jogam o seu jogo favorito no deserto: reclamar e murmurar contra Moisés e Deus. E novamente Jeová supre as suas necessidades, enviando codornizes e maná. Em Refidim temos um tipo de Cristo, como uma rocha, símbolo do nosso Senhor. Moisés bate nessa rocha com a sua vara, que tinha se tornado a vara de Deus, e água fresca saiu da rocha, e todos puderam saciar-se. Isso nos lembra as palavras de Jesus em João 7,37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em Êxodo 18, encontramos o padrão ou o modelo da organização dos israelitas, que é exatamente o padrão que encontramos para a igreja do Novo Testamento, que era composta por grupos pequenos ou células. Essa é uma passagem vital para você ler, porque é a base para tudo que temos feito para nos estruturarmos como uma igreja em células no Novo Testamento. Então, Êxodo 18, só para vocês poderem ter essa clareza, eu vou passar aqui, é o momento que Jetro ele visita o seu genro, Moisés, e a mulher e os filhos de Moisés. E quando ele chega ali, ele descobre que a forma como Moisés estava cuidando do povo de Israel era extremamente desgastante, tanto para Moisés como para a nação. E então Jetro dá um conselho para ele separar homens fiéis, homens competentes, homens de verdade, homens que não amassem o dinheiro, ou seja, que não fossem avarentos, e delegassem a esses homens a responsabilidade de cuidar do povo de Israel, cada um segundo a sua capacidade, ou seja, aquele que pudesse cuidar de 10, aquele que pudesse cuidar de 50, aquele que pudesse cuidar de 100 e aquele que pudesse cuidar de 1000. E assim, Moisés, obedecendo a palavra de Jetro, acatando conselhos de Jetro, ele divide o povo de Israel em grupos menores, de 10, 50, 100 e 1000. Veja bem aí no capítulo 18 ainda, dos versos 12 a 27, Moisés seria o pastor geral da igreja. E nos versículos 19 e 20, sua tarefa é dupla: ser o representante do povo perante Deus e ensinar ao povo os decretos e leis, mostrando a maneira correta de viver e as tarefas que deveriam realizar. Essa é essencialmente a função de um líder estratégico numa igreja local. Ele deve ser aquele que transmite as leis e os decretos ao povo e ao mesmo tempo ele representa o povo perante o Senhor. Na página 61 nós temos aí um gráfico mostrando as provisões da aliança: santidade, serviço, obediência, reino de sacerdotes, fé, confiança e eleição. Ou seja, isso você deve analisar com muito cuidado nesse capítulo de Êxodo 19, do versículo 5 ao 6. Agora medite nos seguintes textos aí na sua Bíblia. Êxodo capítulo 15, versículos 11 a 13. Eu tenho aqui impresso e vou ler direto. Não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e maravilhas que fazes? Estendeste a mão direita e a terra engoliu os que nos perseguiam. Por causa do teu amor, tu guiaste o povo que salvaste, e com teu grande poder tu os levaste para a tua terra santa. E Êxodo 15, 26, ele diz: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo, e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Isso aqui é Jeová Rafá, no original hebraico, na língua hebraica é Jeová Rafá. Isso demonstra o cuidado do Senhor para conosco. Fazendo aqui um resumão, então, desse primeiro dia da nossa unidade 7, você tem aí o esboço de toda a unidade, que é Êxodo 14, 18 e 19 a 23. Então você tem nesse texto, no capítulo 13 até o capítulo 15, 21, o Mar Vermelho,
no Mar Vermelho, a travessia, depois 15, 22 a 26 em Mara, né? Depois no capítulo 15, 27 até 16, 36 em Elim e o deserto do pecado, né? Em 17, 1 a 7 em Refidim, em 18, 8 a 16 a vitória sobre Amaleque, depois 18, 1 a 27 a visita de Jetro, depois 19, 1 a 6 onde Deus oferece uma aliança, e 19, versículo 7 até o capítulo 23, verso 33, né? As especificações da aliança. Depois nós temos o esboço do texto paralelo, 19, 23, com Deuteronômio 4 a 13. Exortação à confiança e obediência, no capítulo 4. Cidade de refúgio ao leste do Jordão, ainda no capítulo 4. Uma nota histórica no capítulo 4, nos versículos 44 a 49. Depois no capítulo 5, exortações sobre as condições de posse, né? No capítulo 5 até o capítulo 6, 9, exortação ainda, obediência à lei por causa da promessa. Depois no capítulo 6, 10 a 25, obediência, exortação, obediência à lei por causa do futuro. No capítulo 7, exortação, obediência à lei por causa da necessidade de separação da idolatria. No capítulo 8, exortação, obedeça à lei por causa das provações, né? No capítulo 9 e 10, obedeça à lei por causa da intercessão de Moisés. No capítulo 11, de 1 a 7, obedeça à lei por causa da libertação no Mar Vermelho. No capítulo 11, 8 a 25, obedeça à lei por causa da dependência de Jeová para que chova. No capítulo 11, 26 a 32, uma bênção e uma maldição diante deles. E nos capítulos 12 e 13, vivendo como um povo santo, parte 1. Depois temos ainda a continuação do esboço em Êxodo 24 a 29, no capítulo 24 a ratificação da aliança, no capítulo 24 ainda, 12 a 18, Moisés é chamado para o monte, no capítulo 25, 1 até o capítulo 27 e 21, o tabernáculo, no capítulo 28 as vestes sacerdotais, e aí compare isso com Êxodo 39, a confecção das vestes, e no capítulo 29 a ordenação dos sacerdotes. Em Deuteronômio 17 e 18, em paralelo com Êxodo 29, você tem mandamentos a respeito dos reis, em Deuteronômio 17, e no 18, o sustento dos levitas. Os lugares mais importantes que nós teremos nesse texto, nesse trecho, de Êxodo 14 a 29, é o Mar Vermelho, o deserto e o Monte Sinai. As pessoas mais importantes em sequência são Moisés, Arão e Josué. E o período abrangido nesse trecho das Escrituras é cerca de um ano. Temos o gráfico, como já falamos, né, que são as provisões da aliança, ou seja, quando eu tenho uma aliança com Deus, o que isso está sendo provido? Santidade, serviço, obediência, reino de sacerdotes, fé, confiança e eleição, que é a escolha, né, que o Senhor faz conosco a partir da nossa fé e da nossa confiança nele. Depois nós temos aí os 10 mandamentos. Observe essas divisões, coloque isso na sua Bíblia, né? Veja que não existe nada novo na lei. A consciência já proibia cada área. Proibido pela consciência, porque já era proibido pela natureza das coisas, e a natureza das coisas é Deus. Então, entenda isso. Ninguém tem desculpa para pecar, né? Mesmo aquele que não conhece a lei. A lei é escrita com sentenças negativas, porque ela pressupõe a existência de pecado e desejo maldoso em cada coração humano. E por fim nós temos o capítulo 21, né? A escravidão na Bíblia. Deus tolerou a escravidão por um único motivo, por causa da dureza do coração de vocês. Mateus 19, 8. Ele nunca a endossou. Deus não endossa a escravidão. Foi inútil para Deus proibir a escravidão até que o coração do homem pudesse ter sensibilidade pelo senhorio de Cristo. Somente o cristianismo, na história do mundo, foi capaz de parar essa prática. Entenda isso, minha gente, né? O conhecimento de Jesus foi o que trouxe para a nossa civilização ocidental muito daquilo que nós gostamos, como liberdade, como democracia e respeito às mulheres. Isso tudo é fruto do conhecimento das Escrituras
especialmente da revelação que nós temos a partir de Jesus. Nenhuma outra estrutura política ou social foi capaz de lidar de forma eficiente com isso. Né? Você pode ler em Gálatas 3:28 a confirmação disso. E nos dias de Jesus, estima-se que a metade de todas as pessoas no Império Romano fossem escravas, ou seja, escravidão era uma condição humana presente, né, em pelo menos quase 50% da população do Império Romano. E até muito recentemente, né, na história, nós ainda vivíamos sob, né, a escuridão da escravidão. Graças a Deus que hoje isso está abolido, mas isso é fruto da revelação do Evangelho e da presença do cristianismo na sociedade ocidental. É isso, por hoje é só. Nos vemos amanhã com a unidade 7, dia 2.